Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, vamos gravar o pós-jogo de Vasco da Gama 1, Goiás 1. Acabei de chegar agora do estádio de São Januário, bastante chuva aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Irmãos vascaínos, é hora da gente ter a cabeça no lugar. Não adianta a gente falar que o time é ruim. A gente precisa abraçar os atletas do Vasco. Com esses mesmos atletas, empatamos com o Flamengo. Ficamos felizes, então a gente tem que manter a coerência. O Vasco hoje não jogou bem. 1-1, se a gente for analisar friamente, foi um resultado justo, principalmente pelo que o Vasco apresentou nos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Goiás teve chance aí para poder fazer uns 2 gols. O Goiás teve umas 5 chances claríssimas de gol. Logo no início da partida, o Fernando Miguel ele fez uma defesa espetacular, uma boa defesa. Por pouco não se repetiu o que aconteceu na partida contra o Flamengo. Achei que o Vasco entrou muito desligado nesta partida e o Goiás foi para cima. Parecia que o Vasco estava jogando no Serra Dourada. Esse modo do Vasco jogar, eu particularmente não gosto. Respeito quem goste, mas eu não gosto. O Vasco, quando tem que propor o jogo, é muito difícil. São muitos volantes no meio de campo do Vasco da Gama, pouquíssima criação, pouquíssima mesmo. O Vasco conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo. O mapa da mina hoje era o lado direito. O Vasco jogou muito pelo lado direito, lá com o Rossi. Na minha concepção, o melhor jogador do Vasco da Gama em campo, mas uma andorinha só não vai fazer verão. Hoje o Vasco sentiu muita falta do Iago Pikachu. Eu sei que tem muita gente que reclama dele, mas o Pikachu hoje fez muita falta mesmo. Me arrisco a dizer que o Pikachu fez mais falta para o Vasco da Gama hoje do que o Michel para o Goiás. O Cáceres é um lateral que não consegue acompanhar o raciocínio de jogadores velozes como o Rossi. O Rossi inúmeras vezes conseguia ir à linha de fundo, mas não tinha aquela ultrapassagem para fazer o 1-2 como ele habitualmente faz com o Pikachu. Então ele ficou ali muito sozinho. O Marrone de centroavante, eu não curto muito essa posição do Marrone. Acho, na minha concepção, que o Marrone ele rende mais pelo lado esquerdo. O Vasco saiu do primeiro tempo com 1-0 e 1-0 ficou de muito bom tamanho para o primeiro tempo que o Vasco da Gama fez. O técnico Vanderlei Luxemburgo volta para o segundo tempo, mais uma vez fazendo uma mudança, perdendo uma substituição. Muitos vão falar, o Danilo Barcelos tinha cartão amarelo, estava totalmente perdido na partida. Mas aguenta mais um pouco. Quem aguentou 45 minutos, espera pelo menos 10 minutos do segundo tempo para poder queimar a primeira substituição.
Outra, uma coisa que não deu para entender, foi essa mudança do Luxemburgo. Chamou a equipe do Goiás porque abriu mais. Ele foi, tira o Marcos Júnior e coloca o nosso bravo, meu Deus do céu, o Ribamar, que perdeu um gol. O Ribamar sozinho com o goleiro, sei que estava em impedimento, mas ele perdeu um gol daqueles que eu nunca vi na minha vida. A estátua do Romário que estava lá quase que saiu andando de tão assustada que ficou com um gol que o Ribamar perdeu. Pelo amor de Deus. Aí o Vasco, em vez de ficar no 4-4-2, abriu a equipe, colocou o Ribamar, colocou o Marrone mais para a esquerda e colocou o Rossi pela direita. Foi para o 4-3-3. E aí, meus amigos, não bastasse o Vanderlei Luxemburgo ter mexido mal, na minha humilde concepção, ele improvisa o Raul pelo lado direito. Ele tira o Cáceres, faz uma improvisação lá do... Sabe? Não dá para entender. Não dá para entender. Sinceramente, para colocar o Bruno Gomes, encher o meio-campo de volante, e o Vasco precisava de um meio-campo. E o Goiás foi gostando do jogo, e o Vasco sem meia. O Vasco acabou o jogo com 5 volantes, né? E outra coisa, não tem segredo nenhum. Não é demérito tirar o Guarim do jogo. Por quê? O Guarim, ele é daqueles jogadores que ele não tem condições atléticas. A parte dele, técnica, ninguém questiona. Mas a parte atlética dele não aguenta 90 minutos. E, infelizmente, o que ocorre? O técnico Vanderlei Luxemburgo deixa ele os 90 minutos. O Vasco fica com -1 no meio campo, cheio de volantes, povoando ali, e o Vasco precisando de um meia ali para poder jogar. Tanto o Marrone, tanto o Rossi, para poder municiar o ataque, e o Vasco cheio de volantes ali. O Vasco acabou essa partida, meus amigos, com, vamos lá, Richard, Raul, Guarim, Bruno Gomes. E tem outro que eu esqueci o nome, mas foram 5 volantes. É muita coisa. E num lance aí que o Vasco foi chamando a equipe do Goiás, o Henriques acaba no ato de infelicidade. Não vou crucificar o jogador aqui, porque ele vinha fazendo boas partidas. Num ato de infelicidade, faz o gol contra nos acréscimos. 1-1, um resultado que decepciona a gente. Eu fiz um pré-jogo aqui acreditando que o Vasco da Gama iria sair vencedor, principalmente pelo que a gente viu contra o Flamengo. A torcida do Vasco compareceu, encheu. Mais de 18 mil pessoas no estádio São Januário para ver o que viu. Uma equipe que faltou vontade do técnico Vanderlei Luxemburgo de vencer. Muito medo do Goiás. Essa é a minha opinião, essa é a minha análise aí do jogo, pós-jogo. Pensar para frente agora, o Vasco vai ter aí uma semana aí para poder descansar. E a nossa briga pela Copa Sul-Americana precisa continuar. Time grande como o Vasco, repito aqui, no mínimo é Copa Sul-Americana. Valeu, meus amigos, saudações vascaínas e Vasco neles.